Bom dia, turma. Hoje nós vamos estudar na nossa aula de geometria, vamos estudar o radiano. Então nós temos aqui um círculo, tá? Temos uma circunferência. E nessa circunferência a gente marcou um ângulo e o raio, tá? Então o que vai ser o radiano? O radiano, ele vai ser o ângulo formado pelo arco que tem o mesmo tamanho que o raio da circunferência. Então, como a gente pode ver aqui, só para a gente relembrar, o que é um raio? O raio é a medida do centro da circunferência até a circunferência, tá vendo? Então, aqui eu tenho um círculo, o centro do círculo fica aqui, nesse ponto. Então, a medida do centro do círculo até a circunferência é chamada de raio. Então, aqui, toda vez que eu tiver um arco, tá vendo? Um arco é um pedaço da circunferência. Então, aqui, ó, vou até riscar isso aqui de rosa. Então, isso aqui é um arco, ó. Isso aqui pintado de rosa é um arco. Então, toda vez que um arco tiver o mesmo tamanho que o raio, tá? Então, tá vendo aqui, ó, esse arco vale um raio. Então, toda vez que o arco tiver o tamanho de um raio, o ângulo formado por esse arco vai ser chamado de radiano. Então, aqui a gente tem um radiano. Se a gente jogar isso na fórmula da circunferência, a fórmula do comprimento da circunferência é essa aqui. 2π vezes r, tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma volta igual a 360 graus, tá? Uma volta na circunferência tem exatamente 360 graus. E aqui eu tô vendo que a medida do raio, ela vai ser de 1 radiano. Então, se eu pegar essa circunferência e substituir o raio pela medida de radianos, o que vai acontecer? Uma volta completa na circunferência vai ter 2π radiano. Então, o que vai acontecer? Quando eu for fazer uma comparação com as medidas do grau, eu vou ter essa comparação aqui, ó. 360 graus é igual a 2π radiano, tá? Então, eu posso montar uma tabelinha, vendo aqui? 360 é igual a 2π, 270 é igual a 3π sobre 2, 180 é igual a π e 90 é igual a π sobre 2. E através dessa tabelinha, utilizando a regra de 3, eu posso calcular qualquer valor de radiano quando eu tenho grau, e quando eu tenho grau, posso calcular qualquer um radiano, tá? Então eu posso fazer tanto um como o outro. Vamos fazer aqui dois exemplozinhos para a gente poder ver como é que a gente pode calcular tanto grau como radiano. Então aqui, ó, como eu falei, a regra de 3, tá? A gente vai estar usando 180 e π para não ter que ficar usando as frações, tá? E nem precisar usar a multiplicação aqui do 2. Então a gente vai pegar esse valor que é mais simples, aqui. E a gente vai armar a regra de 3 fazendo o seguinte. Primeira coluna, eu vou usar as medidas em graus. Segunda coluna, as medidas em radianos. Então aqui, ó, na primeira coluna eu tenho o 180, que é o da tabelinha. E aqui eu vou ter a medida em grau. Ou a medida que ele me dá no problema, ou a medida que eu quero calcular em grau, tá? Aqui na segunda coluna eu tenho π radiano, que está aqui na tabelinha. E aqui vai ser a medida que eu quero calcular do radiano, ou a medida que ele me dá em radiano. Então aqui no primeiro exemplo, ele está pedindo para eu transformar 60 graus em radianos. Como é que eu vou transformar 60 graus em radianos? Então, eu vou usar essa regrinha de 3 aqui, tá?
Como ele me deu a medida em grau, então eu vou colocar esse 60 no lugar do x, tá? Porque ele quer calcular radiano, então o y tem que ficar. O x sai e entra 60. Então eu vou armar assim, 180 para π, igual tá aqui em cima, e 60 para y. Tá vendo? Tirei o x e botei o 60. Vou multiplicar cruzado, então eu tenho 180y igual a 60π. Tá vendo aqui? 180y igual a 60π. Vou passar o 180 dividindo 60, então eu tenho y igual a 60π dividido por 180. Como aqui a gente não consegue dividir, a gente vai simplificar. Como 60 e 180 são múltiplos, então eu posso simplificar diretamente por 60. O resultado vai ser π sobre 3. Então, 60 graus transformados em radianos vai dar π sobre 3 radianos, tá? Agora vamos fazer o contrário. Vamos pegar o radiano e vamos transformar em grau. Então aqui eu tenho π sobre 4 radiano e quero transformar em grau. Então eu vou usar a regrinha de novo, tá vendo a regrinha aqui em cima? Vou usar a regrinha de novo. Então eu tenho radiano, vou tirar o y e vou botar o radiano. E o x eu vou deixar. Então vai ficar 180π, quer dizer, 180 para π e x para π sobre 4, tá vendo? Então o x ficou. Vou multiplicar cruzado, então eu tenho x vezes π, tá aqui, 180 vezes π sobre 4. Lembrando que quando eu multiplico por uma fração, eu multiplico só pelo número de cima. Então é 180 vezes π dividido por 4, tá vendo? 180 vezes π dividido por 4. Vou dividir aqui o 180 por 4, que vai dar 45π, e vou passar o π do x dividindo. Então aqui eu tenho 45π dividido por π, que vai me dar 45 graus. Então aqui eu transformei tanto de grau para radiano, como de radiano para graus, tá? Então aqui é assim que a gente faz a transformação.